Era uma quarta-feira de janeiro. Dois homens ligam a câmera, cumprimentam a audiência como risoletas e anunciam a primeira transmissão do ano de um movimento que se auto-intitula Movimento Brasil Livre. Ao longo da transmissão, o contador de audiência permanece em faixa expressiva para o canal. Nos primeiros 90 segundos, o roteiro do ano inteiro já está no ar. Anúncio de aplicativo de assinatura, link na descrição, pedido de like e uma frase que se repetiria em centenas de transmissões depois. Põe na tela. A pergunta que organiza este episódio é direta. Quando um movimento político descreve, em ato, sua própria atividade nos termos de uma redação ao vivo, e quando o coordenador admite que política contemporânea é disputa pelo algoritmo, o que sobra de político no sentido clássico? Análise crítica com fontes documentadas. Aviso editorial completo no fim. Episódio 20 da série. Antes de qualquer ideologia, há uma forma. E a forma do MBL faz parte de sua substância política. Quando se examina o corpus de transmissões do canal ao longo de um ano inteiro, o que salta aos olhos não é apenas o conteúdo, é a liturgia. A abertura é quase invariável. Cumprimento à audiência, promoção do aplicativo de assinatura, pedido de like, anúncio de pauta. E a partir daí, a fórmula sonora que estrutura tudo o que vem depois. A frase aparece com frequência largamente superior a outras formulações do canal. O que esse comando faz, dramaturgicamente? Ele converte qualquer notícia, print, áudio ou trecho de documento em prova visual ao vivo. A live se auto-encena como redação de telejornal, sem editor prévio, sem checagem documentada na hora, sem direito de resposta organizado. O espectador acha que assiste a jornalismo, porque há manchete, foto e citação na tela. Em rigor, assiste à edição em tempo real conduzida por militância. Discordo parcialmente desse fechamento. Programas de opinião sempre operaram com edição em tempo real. A Sport TV faz isso, a CNN faz isso, a Jovem Pan faz isso. Se o critério é edição ao vivo conduzida por viés, praticamente todo o telejornalismo opinativo cabe na descrição. O que diferencia o caso aqui? Boa objeção. A diferença não está na operação em si, está na escala e no modelo econômico. Programas de opinião tradicionais existem dentro de empresas que vendem anúncios para terceiros, e esses anúncios financiam a programação. No caso que examinamos, a transmissão é o anúncio. Cada bloco encaminha o espectador para um produto de assinatura proprietário. A live não é o conteúdo subsidiado pela publicidade. A live é a publicidade do conteúdo pago. Aceito a recalibração. Mas o ponto continua delicado, porque o modelo de negócio descrito é legal, declarado e replicado por dezenas de produtores políticos digitais hoje. O fenômeno não é exclusivo do MBL. Não é. O que distingue o caso é a articulação entre o modelo de negócio e o discurso público sobre regulação de plataformas. Voltaremos a esse ponto. Tome um exemplo concreto. Em fevereiro, o canal exibiu uma transmissão sob o título Brasília em Pânico. Dados sigilosos de Vorcaro vão à CPMI. O título já é o produto inteiro. Dados sigilosos não funciona. Apenas como descrição da pauta. Funciona como gancho de retenção. Não são dados públicos, não estão em qualquer lugar. Estão indo à CPMI. E você, espectador, vai ver isso em primeira mão. O sigilo, na economia comunicacional do canal, integra o produto. Há um detalhe que complica esse desenho. O movimento que se apresenta, em inúmeras transmissões, como o guardião da liberdade de expressão contra a regulação das redes, depende estruturalmente de fluxos de informação alheia para preencher 1 hora e meia de programação diária. A formulação mais explícita dessa lógica não é nossa. Vem do próprio coordenador do movimento, em fala registrada na primeira transmissão do ano. Valete? Conforme registrado na transcrição do episódio, política descrita como disputa pelo algoritmo político, com a recomendação de que cada país deve buscar o seu, baseado em símbolos, marcas, histórias e narrativas próprias.
A escolha de palavras pede pausa. Política não é descrita como projeto, programa ou ideologia. É descrita como algoritmo. Símbolos, marcas, histórias e narrativas, vocabulário inteiramente importado do marketing digital, são apresentados como substância da disputa. Há uma defesa razoável dessa formulação que precisa ser articulada antes de qualquer crítica. A defesa razoável é que se trata de reconhecimento realista de que toda a comunicação política contemporânea passa por plataformas e que negar isso seria ingenuidade nostálgica. Alguém poderia sustentar, com fundamento, que descrever em voz alta a infraestrutura comum a todos os atores políticos é honestidade analítica, não cinismo programático. A defesa é razoável até o ponto em que se observa o restante do ecossistema. O movimento não apenas reconhece o algoritmo como ambiente, ele estrutura todo o seu produto interno em torno dele. Aí entra a parte material. No corpus que examinamos, a palavra valete, nome da revista, do aplicativo, do clube de assinatura, aparece com frequência largamente superior a termos como Bolsonaro, Lula ou STF no mesmo intervalo. Esse é o coração do funil. Funil de produto, não de doutrina. Em entrevista externa, o próprio coordenador descreve o desenho como ecossistema digital, com aplicativo nas 2 lojas oficiais, revista mensal, edições temáticas e uma geração nova de molecada criando conteúdo. A locução é dele. É dele, em entrevista pública. E aparece ao lado de 2 outras estruturas comerciais que o movimento promove com frequência: o Clube do Livro e o Curso de Cortes, este último hospedado em domínio próprio dedicado ao ensino de produção de cortes virais. O efeito agregado dessas 3 peças é que se está diante de algo cuja arquitetura lembra mais um empreendimento de mídia digital com porta-voz político embutido do que um partido no sentido clássico. É preciso qualificar com cuidado. Existe um partido formal, o Missão. Existe legenda registrada. Existe atividade parlamentar. Nada disso é fictício. O ponto é outro. A economia real que sustenta o cotidiano comunicacional do movimento não passa prioritariamente pelos canais de financiamento partidário tradicionais. Passa pela assinatura, pelo curso, pela revista. Daí decorre uma assimetria de visibilidade. O financiamento partidário tradicional opera sob escrutínio público, com prestação de contas obrigatória, fiscalização do TSE e transparência formal. Os fluxos de assinatura digital, cursos online e revistas proprietárias operam sob outro regime, regime de mercado privado, de relação comercial direta entre consumidor e produto. Não há ilegalidade nesse desenho. O que há é diferença qualitativa de visibilidade pública entre os 2 canais de financiamento. E quando o movimento defende, em outras transmissões, a manutenção dessa configuração contra qualquer tentativa de regulação, está defendendo simultaneamente princípio e modelo de negócio. A coincidência entre princípio defendido e modelo de receita do defensor não invalida o princípio. Pede, porém, declaração de interesse, e essa declaração não aparece na comunicação pública do movimento. Há uma cena na primeira transmissão de janeiro que condensa a tese deste episódio melhor do que qualquer comentário analítico. A cena. O coordenador, ao vivo, projeta a vitória eleitoral hipotética em termos específicos. A live do ano seguinte estaria sendo feita no Palácio da Alvorada, com outra paisagem, com calor, com ar-condicionado. Leia isso devagar. A projeção do exercício do poder não aparece descrita como vamos governar, não aparece sequer como vamos ocupar o executivo. Aparece como mudança de cenário. O Palácio da Alvorada deixa de ser sede do executivo e passa a ser locação. O presidente eleito não governa, ele faz live de outro lugar. O ar-condicionado entra na descrição. Continuidade do produto audiovisual é o que importa. Há uma leitura alternativa plausível dessa fala. Pode ter sido ironia, autodepreciação, brincadeira de início de live. Vale registrar a possibilidade antes de extrair conclusões. Vale, e foi exatamente o que perguntamos ao corpus. A formulação não é isolada.
O motivo aparece em transmissões posteriores, no mesmo registro, com a mesma estrutura. O exercício do poder descrito a partir da continuidade do estúdio. Quando o motivo se repete em 3 ou mais ocasiões, com o mesmo enquadramento, a hipótese de mero deslize cômico fica enfraquecida. Soma-se a isso outro elemento documentado. Em janeiro, o canal transmitiu um especial intitulado Fora Toffoli, Live IRL especial direto da Faria Lima. 3 letras pedem atenção. IRL. É vocabulário nativo de plataformas como o Twitch. In real life. Designa transmissões fora do estúdio, normalmente com câmera no peito, conversando com transeuntes, andando pela cidade. É um gênero do streaming. O fato de uma transmissão política nacional adotar esse formato e nomeá-lo com a sigla técnica de origem situa o modelo de referência em coordenadas específicas. O modelo não é a entrevista coletiva, não é o programa de TV, é o streamer. A esse dado se acrescenta uma peça curiosa. O curso de cortes ensina jovens a recortar trechos das próprias transmissões do MBL e redistribuí-los como conteúdo nas redes pessoais desses jovens. O efeito agregado é triplo. O movimento ganha rede de distribuição descentralizada, o jovem recebe um caminho profissional declarado, o algoritmo recebe uploads diários derivados da mesma matriz. A militância política do século XX reconfigurada como trabalho de plataforma, sem filiação formal, sem reunião semanal, sem sede física obrigatória. A instrutor, a módulo, a métrica. Aqui chegamos ao ponto mais sensível do episódio e exige tratamento especialmente cuidadoso. O movimento se posiciona, em diversas transmissões, contra qualquer regulação das plataformas digitais. O argumento é familiar: liberdade de expressão, censura, big tech, controle estatal. Tenho uma objeção a fazer aqui antes de você seguir, e ela é substantiva. Diga. A defesa de internet aberta contra a regulação estatal não é privativa do MBL nem é, em si, hipócrita. Há uma tradição de pensamento liberal, anglo-americana e brasileira que considera a regulação estatal de discurso uma porta de entrada para a censura, independentemente do uso comercial que cada agente faça das plataformas. Essa posição é discutível, mas é intelectualmente sustentável e antiga. Quem a defende não precisa, logicamente, abrir mão dela só porque tem interesse na infraestrutura que ela protege. Essa é a melhor reconstrução possível da posição, e ela precisa ser tomada a sério. Concedo o ponto enquanto princípio abstrato. Se a análise terminasse aqui, o argumento de que o MBL defende, em coerência ideológica, a desregulação seria suficiente. Mas o argumento não termina aqui. Não termina, porque no caso específico do MBL, há uma sobreposição que precisa ser nomeada. O mesmo movimento que defende desregulação opera com lógica explícita de algoritmo político. Depende integralmente de Instagram, YouTube, X e Telegram para existir operacionalmente, estrutura sua programação diária em torno de prints, áudios e capturas de tela e mantém o funil de produto dentro do mesmo ecossistema cuja regulação combate. Aceitando a descrição, a questão deixa de ser defesa de princípio liberal versus defesa de modelo de negócio e passa a ser outra. O princípio e o modelo coincidem e o movimento não distingue um do outro em sua comunicação pública. A coincidência não invalida a posição, do ponto de vista lógico. Alguém pode defender uma posição porque ela é certa e porque convém financeiramente. O problema não é a coincidência. O problema é o silêncio sobre ela. Em nenhuma das transmissões que examinamos, o movimento admite, na fala pública, que a defesa da desregulação tem efeito direto sobre a sustentabilidade do seu próprio modelo comercial. O silêncio é informativo. Há ainda um efeito secundário menos discutido. Quando o debate sobre regulação de plataformas é tratado exclusivamente nos termos censura versus liberdade, desaparecem do horizonte público temas que poderiam interessar ao próprio público do movimento: portabilidade de dados, transparência algorítmica, direito de saber por que um conteúdo foi removido, direito de contestar moderação automatizada. Esses são temas pró-usuário. E são temas que sumiram da pauta, porque a pauta foi binarizada antes de ser discutida. Esse é o saldo. A discussão se polariza entre regular tudo e não regular nada. O que resta é alguém ganhando o debate. Geralmente quem tem mais alcance.
Geralmente, quem opera melhor o algoritmo. A pergunta que fica suspensa para o ouvinte é se existe um terceiro caminho, regulação que proteja o usuário sem expandir poder estatal. E por que esse caminho recebe tão pouca atenção dos atores políticos que mais dependem das plataformas? Há um padrão recorrente nas transmissões que merece descrição. Em diversas ocasiões, o apresentador convoca o espectador a agir, Tipo o quê? gravar com o próprio celular cenas que serão usadas em transmissão futura, postar em conta pessoal os cortes produzidos, enviar áudios, prints, capturas, comprar o aplicativo, inscrever-se no curso. Cada uma dessas ações cumpre dupla função: gera dado e retroalimenta o algoritmo do movimento. Há uma imagem específica que cristaliza isso. Em uma transmissão, o próprio coordenador descreve a recepção positiva do canal com a formulação "o celular tá tremendo". O celular tremendo aparece, nessa cosmologia, como métrica de sucesso. Não a urna, não a aprovação institucional. A trepidação física do dispositivo sob uma chuva simultânea de notificações. Isso me leva a outro ponto. Em uma das transmissões, há referência aberta à categoria TikTokers deputados, como adversários diretos. Não é metáfora, é mapeamento de competidores. A pergunta política do movimento, quando se trata de uma coorte etária específica, é formulada como pergunta de share de atenção. Quem representa a Gen Z? Título de um dos episódios do canal, soa como pergunta de posicionamento de marca. Há uma nuance importante. Uma leitura plausível é que toda a comunicação política contemporânea se vê obrigada a operar nesses termos, sob pena de irrelevância. O MBL apenas faria isso de modo mais explícito. É uma defesa razoável. O que distingue o MBL nesse quadro não é fazer marketing político. É admitir, em fala pública do coordenador, que política se reduz ao algoritmo. E construir toda a infraestrutura comercial em coerência estrita com essa admissão. Vale fazer um inventário do que ficou demonstrado, do que ficou indicado, do que permanece aberto. Demonstrado. O movimento opera com gramática audiovisual estável e replicável. O coordenador descreve política, em fala pública verificável, em termos algorítmicos. Existe infraestrutura comercial integrada, aplicativo, revista, clube de livro, curso, que articula audiência gratuita e produto pago. Indicado, com fontes convergentes, mas não exaustivas. A projeção do exercício de poder no vocabulário da continuidade do estúdio. A categoria Live IRL como inscrição no gênero do streaming. O uso recorrente de "põe na tela" como comando estruturador da liturgia. A evidência disponível inclina para a tese de que princípio e modelo de negócio coincidem, embora o material não conclua sobre intenção subjetiva ou desenho deliberado. Aberto. E este é o ponto que merece insistência. Este episódio não afirma que o MBL viola a legislação eleitoral. Não afirma que há ilegalidade no modelo Valete. Não afirma que a posição contra a regulação de plataformas é cinismo deliberado. O que o episódio descreve é uma estrutura, e a estrutura levanta uma pergunta nova, que não foi feita até aqui e que merece investigação posterior. Quando a infraestrutura comercial de um ator político está hospedada inteiramente em plataformas privadas estrangeiras e quando a defesa pública contra a regulação dessas plataformas coincide com a defesa do próprio modelo de receita, qual é o regime de transparência apropriado? Não há resposta consagrada para essa pergunta na literatura jurídica brasileira. A legislação eleitoral foi desenhada para um mundo de comício, jornal e horário gratuito. A legislação de proteção ao consumidor foi desenhada para um mundo de produto físico. A legislação de plataformas, quando existe, trata de moderação. Nenhuma das três cobre o fenômeno descrito neste episódio. É justamente esse vazio que torna o caso interessante para análise. Não porque haja crime, porque há um modelo novo que ainda não foi nomeado pelo direito. Limitação honesta da nossa análise. Trabalhamos com corpus extenso, mas não exaustivo. Lemos transcrições, não auditamos contas. Comparamos discurso público com discurso público. Há trabalho subsequente possível em duas direções: auditoria contábil dos fluxos privados e estudo etnográfico do modelo de cursos. Outro limite:
e este precisa ser explicitado. A tese central deste episódio sobrevive a uma pergunta crítica feita a si mesma. O próprio movimento, em sua melhor formulação possível, descreveria a estrutura aqui analisada nos mesmos termos factuais e rejeitaria apenas o enquadramento avaliativo. O fato de que descrição e contradescrição podem coexistir é, em si, sinal de que a análise descreve estrutura real e não constrói espantalho. O ponto cristaliza em comparação direta. De um lado, fala pública do coordenador registrada na primeira transmissão do ano. Cada país deve buscar seu próprio algoritmo político. De outro, a posição pública do movimento contra qualquer tentativa de regulação das plataformas que abrigam esse algoritmo. As duas posições são internamente coerentes. O algoritmo funciona melhor em ambiente desregulado. O movimento defende ambiente desregulado. O coordenador descreve sua atividade como disputa pelo algoritmo. O modelo de receita do movimento depende do algoritmo. Quando todas as peças coincidem com tanta precisão, a única coisa que fica fora do quadro é a cláusula que normalmente acompanharia a defesa pública, a admissão de que o defensor é, simultaneamente, parte interessada. A cláusula está ausente do discurso público do movimento. Talvez seja essa ausência, mais do que qualquer outra coisa, o objeto preciso desta análise. O próximo episódio examina o caso Vorcaro e a cobertura do Banco Master 4 na transmissão do MBL. Estuda-se ali um caso particular do mecanismo geral descrito hoje, a transformação de fragmento processual alheio em matéria-prima de transmissão diária. Aviso editorial integral. Este episódio é a análise crítica produzida com base em corpos de transcrições do canal MBL Live TV ao longo de 2026, até maio neste ano, com centenas de lives analisadas, complementado por entrevistas externas do coordenador do movimento e de membros, todas em fontes publicamente verificáveis. A análise se ampara nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, no exercício do animus criticandi previsto no artigo 142, inciso 2º do Código Penal, e nos parâmetros do tema 995 do Supremo Tribunal Federal sobre responsabilidade civil em jornalismo crítico. Nenhuma imputação criminal foi feita contra qualquer pessoa nominada. Direito de resposta integral é assegurado. Erro factual demonstrado mediante fonte primária produz correção em errata pública. Canal de contato consta na descrição.